Olá a todos, estamos de volta depois de algum tempo e estamos retomando o nosso canal para falar um pouquinho de algumas análises textuais, algumas análises bíblicas. E hoje nós estaremos tratando de um assunto muito interessante, de um texto muito comentado, um pouco complicado, de difícil entendimento, mas com certeza hoje nós alcançaremos um entendimento racional e prático para a análise do tema que nós estaremos tratando. Hoje nós estaremos tratando um pouquinho a respeito do primeiro capítulo do livro de Jó. Pois é, esse capítulo que coloca caraminholas, curiosidades na cabeça de muitas pessoas que leem o texto. Alguns acabam literalizando, outros acabam tratando dentro de um conceito filosófico, enfim. O livro de Jó é um livro que possui diversas interpretações e é um livro que com certeza mexe com a psique humana, com o entendimento humano, porque o livro de Jó trata de assuntos muito sérios, muito importantes para a fé judaico-cristã, e o grande tema deste livro é aquele que eu tenho certeza que em diversos canais você já viu: o problema do mal na terra ou por que o justo sofre. Então, hoje, nós estaremos analisando um pouquinho do capítulo 1, algumas coisas muito interessantes que nós não podemos deixar passar batido, e uma pequena porção desse livro nós estaremos analisando e falando um pouco a respeito dele. Desde já, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para que você venha clicar no sininho, para que você possa receber mais vídeos que em breve estarão sendo lançados, e que você se torne um seguidor do nosso canal. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, você que gosta de conhecer um pouco das línguas originais e também gosta de pensar um pouquinho fora da caixa, eu quero te convidar para você seguir o nosso canal e estar conosco para mais vídeos que em breve estarão sendo disponibilizados neste canal. Ok? Sem mais delongas, vamos entrar no texto, né? Nós temos aqui o livro de Jó, uma análise a respeito do capítulo 1 do livro de Jó. E desde já, nós já vamos começar, vamos estar tratando a respeito do capítulo 1, falando um pouquinho do capítulo 1, verso de número 6, que é a parte que realmente será analisada neste vídeo. Jó, capítulo 1, verso de número 6, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó, Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo de número 6, Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6 até o verso de número 12, ok? Algumas coisas interessantes que nós precisamos começar a analisar nesse texto, já no capítulo 1, são três coisas. A primeira delas, o nome Jó. O nome Jó é muito importante que nós venhamos analisar,
para que nós venhamos ter um bom entendimento e entender o que realmente esse nome significa, para poder falar um pouquinho da construção desse livro, né? O nome Jó, em hebraico, Iov. Iov tem por significado inimigo. Pois é, o significado do nome Jó é inimigo, odiado, antagonista de si mesmo. Vem do verbo leiov, vem exatamente do verbo leiov. A raiz é yav. E o verbo leiov nos dá o significado de tornar-se inimigo, odiar, detestar e aborrecer. Ok? Tudo isso vem exatamente do verbo leiov, que vem da raiz yav. Quando a gente começa a olhar e analisar o nome de Jó, aqui a gente já começa a se surpreender um pouco, né? Porque Iov significa inimigo, né? E vem de uma raiz hebraica que também dá vertentes para odiado, né? Antagonista de si mesmo, tornar-se inimigo, odiar, detestar, aborrecer. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. Segundo ponto é o personagem enigmático, né? O Satã. Satã, em hebraico, significa Satã, demônio, diabo, inimigo, adversário, né? E vem do verbo leston. Esse é o verbo que nós temos que dá origem do nome Satã. Leston, que significa também odiar, aborrecer, detestar, culpar, acusar, né? Dentro da vertente aramaica, o termo é dentro da vertente aramaica, o tempo é sitna. E o terceiro ponto importante é os filhos de Deus, uma palavra que em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, acaba causando muita confusão e muitos problemas mediante algumas interpretações, principalmente porque esse termo também aparece lá em Gênesis, capítulo de número 6, e em Gênesis, capítulo de número 6, muitas pessoas acabam causando uma grande confusão, porque acabam dando a mesma interpretação que se encontra para o livro de Jó. Logo mais vai sair um vídeo falando exatamente sobre os Binei Elohim, que são os filhos de Deus, né, que se encontram em Gênesis capítulo 6, mas hoje nós vamos estar dando a interpretação apenas utilizada no livro de Jó. Os filhos de Deus. Dentro do livro de Jó, o termo Binei Elohim está atribuído aos anjos. Isso a gente pode ver com grande tranquilidade, porque quando nós lemos a versão João Ferreira de Almeida, o contexto consegue nos mostrar e nos explicar que, naquele momento, os anjos de Deus estão se apresentando ao Eterno, e juntamente com eles vem também Satanás, né? Embaixo nós temos em hebraico Binei Elohim, que significa filhos de Deus, mas avisando que em Gênesis 6 a interpretação vai dar algumas variantes que vai fazer com que nós venhamos a entender o texto de uma forma um pouco diferente. Então, essas três palavrinhas são muito importantes para que nós possamos entender um pouco do que aconteceu em Jó, capítulo 1. O significado do nome Jó, que nós temos aqui como inimigo, ok? O significado de Satã, que o correto é adversário, ok? E o significado do termo Binei Elohim, que são os filhos de Deus, que dentro do livro de Jó está atribuído aos anjos. Para que a gente possa entender o capítulo 1 do livro de Jó, é muito importante que nós venhamos trabalhar com duas coisas que vão acontecer e vão ocorrer, né, dentro do livro de Jó. Os males que acontecem a Jó logo depois do diálogo entre Deus e o Satã. Dentro do livro de Jó, nós teremos a operação de dois tipos de males, ok? O primeiro mal nós vamos chamar de males morais, e o segundo mal
nós chamaremos de males naturais. É muito importante que venhamos a entender isto para que possamos ter uma boa análise e uma boa observação do capítulo de número 1. Muitas pessoas têm por costume ler a Bíblia, mas não basta apenas ler, você precisa observar. Existe uma frase que eu utilizo muito aqui nas minhas aulas para os meus alunos, que eu digo: você lê, mas não observa. Você lê, mas não medita. Então, vamos começar falando primeiro dos males morais, né? Jó capítulo 1, verso de número 14, quando as desgraças começam a ocorrer. O texto diz o seguinte: que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E ele ainda chama de nova, né? A tragédia. Jó, capítulo 1, verso 14 ao verso de número 15. E o segundo mal moral é Jó, capítulo 1, verso 17, que diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. O que nós começamos a ver aqui no capítulo 1 do livro de Jó? Que os males morais falam exatamente de um roubo a qual Jó acabou passando, onde pessoas perversas roubaram os seus bens, né? O capítulo de número 1, verso 14, diz que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei. Aqui nós vemos a ação do mal na sociedade. Aqui nós vemos pessoas que olharam para a prosperidade de Jó, olharam para os bens que Jó possuía, foram lá, roubaram, tomaram o que Jó tinha e ainda feriram os funcionários dele ao fio da espada. Aqui nós vemos a maldade humana. Aqui nós contemplamos o quão maldoso é o ser humano, e as mesmas coisas que acontecem em pleno século XXI, nós vemos também relatados nos textos bíblicos. Ou seja, você tem um bem material, você tem posses, e de repente pessoas desafortunadas, pessoas com menos bens nessa existência, de péssimo caráter, de péssima índole, olham para aquilo que você suou, aquilo que você conquistou e que Deus abençoou para multiplicar, e de repente vão lá e tomam, né, aquilo que você tem, tomam aquilo que você possui. Nos dias de hoje, um carro, nos dias de hoje, uma moto, pessoas que entram em uma empresa e roubam, pessoas que entram em uma casa, saqueiam tudo, muitas vezes fazem até males terríveis, não é verdade? Para as pessoas, enfim. Aqui nós temos os males morais. Esse é o primeiro tipo de mal que nós vemos acontecer sobre o patriarca Jó. O segundo tipo são os males naturais. Os males naturais, eles estão em Jó, capítulo 1, 16, e Jó, capítulo 1, do 18 ao 19. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Depois nós temos Jó, capítulo 1, 18, 19, dizendo: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. O que nós podemos falar a respeito de males naturais? São males que o homem não tem poder de controlar. A força da natureza.
Nós vemos aqui no verso 16 do capítulo 1, estando eu ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova, ok? E depois disso, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, eles estavam em comunhão, né? Vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Jó perdeu seus 7 filhos, segundo a escritura, e suas 3 filhas, através de males naturais. O que são males naturais? Males naturais estão ligados às forças da natureza. Está totalmente ligado a terremotos, vendavais, tsunamis, uma erupção vulcânica, enfim, tudo aquilo que a ciência de hoje tem poder de prever, mas não consegue parar. É uma reação da natureza onde o homem ele fica totalmente impotente. Aqui no texto nós vemos fogo de Deus caiu, né? O texto aqui está falando fogo de Deus e a palavra utilizada nesse conceito de Deus é Elohim, e nós vamos estar falando isso daqui a pouco, enquanto quando Jó fala de Deus, ele fala Adonai, aparece o tetragrama no texto original, quando Jó fala Senhor, mas nesta passagem fala Elohim, faz com que nós venhamos a entender que o mensageiro diz fogo de Deus, até porque dentro da cultura da época, dentro do livro de Jó, e em outros livros da Bíblia também, os antigos hebreus, os antigos povos, tinham por costume de acreditar que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Então, esse fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, na concepção, na mentalidade cultural da época em que o livro foi escrito, como muitos outros, é natural acreditar que tanto aquilo que é bom vem de Deus, como aquilo que é mal também vem de Deus. Se é certo ou errado esse pensamento, nós podemos discutir isso mais para frente, mas a mentalidade da época era exatamente essa, que o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que dá a bem-aventurança de vida, também era o mesmo Deus que enviava a maldição e também enviava as desgraças. Então, o homem a qual leva a notícia, por ter essa crença também, ele diz fogo de Deus caiu, mas a palavra Elohim, na hora que fomos estar tratando a respeito disso, vai fazer com que nós venhamos a entender, porque essa palavra fogo de Deus em hebraico está Esh Elohim. Esh Elohim é a palavra que é utilizada no texto hebraico quando nós lemos fogo de Deus. E Elohim é uma das muitas manifestações de Deus. É uma das muitas manifestações de Deus. É um dos teônimos dos nomes divinos. Então, essa manifestação Elohim tem que fazer com que a gente pare e comece a prestar um pouco a atenção, porque é uma manifestação diferente, ok? Da manifestação que Jó está acostumado a chamar a Deus, e até mesmo no seu lamento, no momento em que ele dizer bendito seja o nome do Senhor, a palavra que vai aparecer ali é o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é um atributo de misericórdia, é a face da misericórdia, enquanto Elohim é um atributo de justiça, é um atributo de juízo. Então, o fogo de Deus aqui é Esh Elohim, que caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. E depois nós temos embaixo a grande ventania que deu, onde fez com que a casa ou o teto desabasse sobre os 10 filhos de Jó. E aqui nós vemos exatamente isso, as ações que aconteceram com esse homem. Males morais, ok? E males naturais. Males morais, nós muitas vezes podemos prever e até tentar escapar.
Mas muitas vezes também podemos ser surpreendidos pela maldade humana. Só que males naturais são males que estão ligados à força da natureza. E o homem nunca sabe quando a natureza vai se manifestar. Hoje em dia, a ciência consegue até prever muita coisa, mas quando um terremoto ou um vendaval, somente um vendaval, um ciclone é anunciado, o que as autoridades cabíveis ao assunto dizem para as pessoas? Que a melhor coisa é sair do lugar, sair do ambiente, porque não existe como impedir que essas forças venham se manifestar. Se nos dias de hoje é assim, imagine então você levando isso para a época, né, do livro de Jó, uma época totalmente patriarcal, uma época totalmente tribal, vamos assim dizer. Então, essas são as duas ações operantes no livro de Jó: males morais, males em sociedade, males que um próximo, um perverso faz ao outro, e males naturais que estão totalmente ligados à força da natureza. O que nós vemos no capítulo 1 é que Deus ele deu permissão para que o adversário, o Satã, tocasse em tudo que Jó possuía. Apenas contra a vida dele, ele não poderia agir, não poderia ferir para a morte. Aqui nós temos a confirmação do que foi falado agora há pouco, né? O texto hebraico nos diz assim: Odze medaber veze ba vayomer esh Elohim. E aqui embaixo nós temos Elohim como uma face de juízo, uma face julgadora. Mas, professor, em Gênesis capítulo 1 está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa foi a força que criou, essa foi a manifestação que criou os céus e a terra. E em todo Gênesis capítulo 1 você vai ver a manifestação de Elohim em toda a criação. Todavia, quando você entra no capítulo 2 e começa-se a formação do Jardim do Éden, a formação do homem, a formação da mulher, você vai ver que a manifestação não será mais Elohim, e sim o tetragrama sagrado. Então, é muito importante nós entendermos os teônimos divinos e os nomes divinos. Os nomes divinos, na verdade, são manifestações de Deus àqueles que o buscam. Por exemplo, você pega lá no Gênesis 22, né? Isaac e Abraão subindo Moriá, Deus proverá para si cordeiro. A tradução também desse texto é muito profunda, em outra aula falaremos disso. Ali, a manifestação que nós temos é qual? É Jirê, a provisão. Você vai em Êxodo, capítulo 17, quando Moisés está enfrentando Ameleque, nós temos ali a manifestação Nissi, né? Jeová Nissi no português. No hebraico, Adonai Nissi, Adon Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu estandarte, né? Com Gideão, nós temos ali a manifestação de Adon Shalom, né? O Senhor é paz. Enfim, então nós precisamos entender que esses nomes que nós encontramos na Bíblia, eles não são os nomes reais de Deus, mas sim as manifestações, até porque o nome real de Deus, o nome real de Deus é desconhecido. O mais próximo que nós poderíamos ligar à divindade é o nome que ele mesmo falou para Moisés, né? É o eu sou, Erreiê, Asher, Erreiê. Na verdade, significa eu serei o que serei, e em breve teremos uma aula também falando sobre isso. Se você tem curiosidade de aprender mais sobre os nomes de Deus, estudar isso com mais profundidade, é dentro do texto hebraico. Lembrando que eu estou trazendo aqui a tradição judaico-cristã, esse pensamento que eu estou falando para você também está ligado à tradição judaica. Me chama depois, manda uma mensagem para o nosso Instituto de Ciências Bíblicas Kohelet, porque nós temos um curso especial a respeito, falando apenas das manifestações de Deus, dos nomes de Deus, né? Nós temos outra manifestação ali em Isaías, capítulo 6, né? Adon Tsabaot, né? O Senhor dos Exércitos, enfim. Então, tudo isso são manifestações que Deus ele dá ao homem de acordo com a necessidade do homem no momento. Deus ele se manifesta ao homem
conforme a necessidade que o homem tem e precisa naquele momento. Mas o conceito de Elohim fala sobre uma face de rigor, fala sobre uma força muito rigorosa que se manifesta e que se manifestou na criação. Agora, por que uma força de juízo, por que uma força tão forte como essa se manifesta na criação? Simplesmente porque a terra estava um caos. E quando você lê o versículo 1º e o segundo versículo do Gênesis 1, você vê a terra estava sem forma e vazia, torro, vavorro, né? E o espírito, a terra estava sem forma e vazia, e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O conceito de águas na concepção semítica é caos. O caos fala de bagunça, o caos fala de desordem. O pensamento semítico de água é caos. Então, qual é a manifestação que nós temos ali? Nós temos a manifestação de Adão Gibor, né? O Deus valente, o Deus guerreiro, o Deus que triunfou sobre o caos, dominou o caos. E como que ele domina o caos? Através da sua davar, através da sua palavra. Haja luz. A luz destrói o caos. A luz traz esclarecimento. A luz traz organização. Mas isso é um assunto que nós podemos tratar em outra aula também. E vamos continuar falando sobre o livro de Jó. Então, o texto diz aqui: Odzé, né? O texto diz aqui: Odzé medaber, vezé, ba, vaiomer, esh Elohim. Fogo de Deus. A manifestação aqui não é a manifestação que nós estamos acostumados a ver no livro de Jó. Então, é importante salientar e também prestar atenção nisso, né? Outra coisa importantíssima são as duas faces de Deus no livro de Jó. Nós temos aqui Eloquim, eu escrevi Eloquim de propósito, errado, né? Para não profanar o nome. Eloquim, dos, forças, atributo de juízo e correção, João 16. E aqui eu coloquei um acróstico para o nome divino, que significa o tetragrama também, onde é do Deus, o Senhor, atributo de misericórdia e atributo de compaixão, ok? Eles fazem parte dos teônimos divinos. Existem livros muito bons falando sobre isso de grandes doutores do hebraico bíblico em português, por sinal. Vale a pena também você adquirir esses livros, né? A obra do Dr. Edson Faria Francisco, né? Os Teônimos, a Nomina Sacra, é um livro tremendo, é um livro fantástico, e por sinal ele fica até aqui na minha mesa, mas não estou achando ele agora. Há também o significado e a mensagem dos nomes de Deus na Bíblia, que é um livro também excelente para quem deseja conhecer mais a fundo, e o livro que eu disse como referência, que é Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra. É excelente para quem deseja conhecer de forma acadêmica os nomes de Deus também. Muito bom, livro de duas autoridades fantásticas a respeito desse tema. Logo depois disso, né, uma das perguntas também que nós temos a respeito do livro de Jó é: por que os justos sofrem? Essa é a pergunta marcante do livro, onde desde ontem, hoje, sempre será essa pergunta, onde as pessoas querem entender exatamente o real motivo de por que Jó passara por tantas coisas, né? Em Jó capítulo 42, nós temos ali Deus mudando o cativeiro de Jó, mas quando você para fazer a divisão do livro, você percebe que o livro carrega muito mais sofrimento do que exatamente qualquer outra coisa. Do capítulo 1 ao capítulo 1, na verdade, nós temos um prólogo, nós temos ali a conversa nos lugares celestiais entre Deus e Satã.
O capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 fala das desgraças que ocorreram a ele. Do capítulo de número 3 até o capítulo de número 37, nós temos um grande debate entre Jó, seus 3 amigos, e no final desse debate, a aparição do jovem Eliú, que aparece para confortar a Jó e exortá-lo a buscar a Deus, mas os personagens Elifaz, Bildade e Zofar, eles acusam a Jó totalmente por não entenderem também o real propósito de por que Jó estava passando por tudo aquilo. É muito importante entendermos também que Elifaz, Bildade e Zofar, eles seguem uma sequência, né? Uma sequência nos debates e nas prédicas. Começa falando o mais velho, que era costume do Oriente, por isso Elifaz. Depois nós temos Bildade e depois nós temos Zofar. E bem no final tem a aparição do jovem Eliú. Do capítulo 38 até o capítulo 41, nós temos as respostas de Deus, a manifestação de Deus, e é muito interessante nós prestarmos atenção que Deus ele se manifesta em um redemoinho. A manifestação de Deus é dentro de um redemoinho, ou seja, é dentro de uma força natural, uma força da natureza, é dentro de um vento. E ali nós temos Deus fazendo perguntas magníficas, né, a Jó, e o patriarca não tem capacidade para responder. E o capítulo 42, nós temos a apresentação de um final feliz, onde Deus vira o cativeiro de Jó. Por que os justos sofrem? O livro de Jó é a prova viva de que, por mais que uma pessoa seja justa ou busque a Deus, de maneira nenhuma ela estará isenta às maldades e desgraças desse mundo. O livro de Jó ensina a confiança em Deus, a resignação e a justificação no tempo certo. Confie em Deus, independente da situação. Gente, quando nós olhamos para o livro de Jó, a única lição que eu consigo tirar desse livro, a única coisa coerente que eu consigo pensar é o seguinte: se o homem reto, íntegro, temente a Deus, se apartava do mal, passou por tudo aquilo que ele passou, né? Principalmente para os que gostam de literalizar o livro, existem correntes teológicas que não literalizam o livro, né? Veem o livro mais como uma história da onde pode-se tirar grandes ensinos morais e filosóficos, né? Existem as duas correntes e nós devemos respeitar as duas correntes, não há mal nenhum nisso, mas quando eu olho para esse livro e presto atenção nele, é um dos livros que eu mais li até hoje, de toda a Bíblia Sagrada, eu entendo que se um homem reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal, passou por tudo isso que passou, significa que ninguém nesse mundo, ninguém nessa existência está livre de problemas, está livre de catástrofes, está livre de desgraças, livre de adversidade. Não é porque você serve a um Deus, não é porque você professa a fé em um Salvador ou em um Criador, que isso vai fazer com que você venha escapar das grandes desgraças, né? Das grandes tragédias da vida, as coisas da vida. Então, esse é o pensamento que eu tenho a respeito do livro, é o pensamento que eu tenho a respeito do enredo de todo o livro, que ele é um exemplo. Ele é um exemplo de superação, ele é um exemplo de resignação, ele é um exemplo de muitas coisas. E a lição que podemos tirar é essa: se ele, sendo tudo que foi, passou por todas essas desgraças e tragédias, significa que toda a humanidade está propensa a passar por isso. Da mesma forma que males morais, eles não se achegaram apenas aos homens da Bíblia, se achegam também até nós. Da mesma forma que males naturais não se achegaram apenas a nós, mas também se achegaram aos homens da antiguidade. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Nem sempre venceremos, nem sempre andaremos de glória em glória, como é ensinado muito aí fora, nem sempre a teologia triunfalista vai funcionar, ou seja, quase nunca a teologia triunfalista funciona, e o livro está aí para uma grande
reflexão. O livro está aí para um grande debate de ideias, né? Um grande debate que leve ao crescimento da ética e do entendimento moral e espiritual a respeito da vida e também do ser chamado Deus. Outra coisa importantíssima do livro que nós precisamos prestar atenção é na reação do patriarca mediante a todas essas adversidades e todas essas desgraças, né, a qual ele passou. Jó não amaldiçoou a Deus e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Outra coisa importante é que o Senhor deu e o Senhor tomou. No momento que nós olhamos o texto hebraico, a palavra que está ali não é Elohim, a palavra que está ali é o tetragrama, o atributo da misericórdia divina, a manifestação da misericórdia, manifestação do atributo de bondade, né? No hebraico, o atributo de Hesed, enquanto Elohim é um atributo de Gevurah, é um atributo de juízo, é um atributo de força. Então, nós vemos aqui que, independente de qualquer coisa, ele não amaldiçoou a Deus de forma nenhuma, e a mentalidade a qual ele possui, né? No sair do ventre da minha mãe, não trouxe nada para esse mundo, e nu também tornarei, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A confissão de fé, a crença, os valores a qual Jó possuía na divindade, na divindade, no ser chamado Deus, era algo fantástico, né? Era algo grandioso. É de costume no Antigo Testamento e também no Novo, em algumas partes, né? Ali quando Jesus ele faz o cego enxergar, um dos apóstolos pergunta para ele, né? Quem pecou, o pai dele ou os pais, ou foi ele o pecador? Aí Jesus diz, não, ele nasce assim para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Percebe-se que existia uma grande análise, né? Grandes debates a respeito do problema do mal na Terra. O homem sempre tentou e sempre tentará entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? A pessoas que servem a Deus e a pessoas também que não servem a Deus, a ateus, por exemplo, né? Muitas perguntas que nós temos nos dias de hoje. Se Deus é bom, por que existe fome sobre a terra? Muitas pessoas citam a África, males morais. Se Deus é bom, por que tanto terremoto? Por que tanto tsunami? Por que tantas desgraças? Por que tantas desgraças no mundo? Males naturais. Males naturais. Se Deus é bom, por que existe roubo? Porque se Deus é bom, por que existe maldade? Por que existe assassinato? Males morais. Se Deus é bom, por que ele permite que as pessoas que o buscam, olha, uma igreja, o teto caiu, matou todo mundo. A gente não tem que pensar nessas coisas apenas quando acontece com um cristão. A gente tem que pensar também quando acontece com pessoas que não são cristãs. São males naturais, males que o homem não pode controlar. Tudo bem, professor, mas quem causa esses males, Deus ou o diabo? Eu vou responder para você isso dentro do livro e do capítulo que nós estudamos. O que vemos no capítulo 1º, né? O que vemos no capítulo 1º? No capítulo 1º, nós vemos Deus dando permissão para que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. Então, com isso, nós podemos entender que o pensamento, a crença, a cultura da época, a teologia em si, a teodiceia em si, acredita que Satã teve poder por trás desses males que aconteceram a respeito de Jó.
tanto nos males morais, tanto nos males naturais. Ele teve participação nos males morais. Como que ele tem participação nos males morais? Ele tem participação nos males morais a partir do momento que a pessoa é imoral, a partir do momento que a pessoa é perversa, a partir do momento que a pessoa é malévola. O apóstolo Paulo chega a dizer, por exemplo, na carta aos Efésios, eu quero fazer um causuísmo bem rápido aqui, não de texto com texto, mas sim com a situação. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Eu sempre digo que Satanás Satanás usa quem dá lugar, enquanto Deus usa quem ele escolhe. Jeremias capítulo 1, né, verso número 5, antes que te formasse no ventre da tua mãe, na madre eu te santifiquei, eu já te conhecia, na madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então Deus usa quem ele escolhe, Satanás usa quem dá lugar, quem dá brecha, né? Quem tem um pensamento malévolo. Existe um ditado popular que diz, mente vazia é oficina do diabo. Então nós podemos usar esse exemplo para poder falar da maldade dos sabeus, né? E do ataque dos caldeus. Eles invejavam Jó e simplesmente foram lá para tomar, roubar tudo que ele tinha. E, pelo que o texto apresenta, o Satã estava por trás de tudo isso. Nos males naturais também, pelo que o texto apresenta também. Pelo que o texto apresenta também. É isso que o texto diz, é isso que o texto apresenta. Então, Satanás ele tem poder sobre as forças da natureza, segundo o pensamento do livro de Jó, e com a permissão do Todo-Poderoso, sim, totalmente. Nós não podemos olhar para o livro e dizer assim, ah, não, essas coisas aconteceram por acontecer. O capítulo 1 deixa bem claro. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a respeito do capítulo 1 do livro de Jó. Tirem as suas conclusões. Eu sempre digo que o bom teólogo, ele analisa todas as correntes, apresenta todas as correntes, não crava nenhuma corrente, até porque eu não sou tendencioso nas minhas interpretações bíblicas, arrumo muito problema com isso em algumas vezes, né, por aí, mas é você que deve tirar suas conclusões. O material está aí, você deve assistir, estudar, assistir novamente, quantas vezes for preciso, pegar a escritura, analisar a escritura, ter uma boa interpretação, não basta apenas ler, você precisa observar, e aí você vai tirar a sua conclusão desta poderosa obra que é o livro de Jó. Em outros momentos, nós estaremos também apresentando outros textos a respeito do livro. O debate entre os quatro, né, é algo muito fantástico, é algo muito rico, que nós estaremos falando também, ok? Mas agora é com você. Você vai tirar as suas conclusões, ok? Estude conosco, você que tem um desejo de conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras dentro de uma interpretação judaico-cristã, ok? E que deseja pensar um pouquinho fora da caixa. Se você em algum momento já se sentiu louco, né? Se sentiu um peixe fora da caixa, ou que está pecando porque pensa diferente dos demais, aqui está o curso certo, aonde você vai conhecer as fontes e você vai desejar de que água você deseja beber, ok? Venha conhecer nossos cursos, curso de hebraico bíblico, curso de hebraico moderno, curso de grego bíblico, curso de aramaico targúmico, aramaico suriston, que é o idioma que Jesus falava, e o nosso curso de teologia também. Também temos o nosso curso de ciências bíblicas, que é a análise de crítica textual. E você que deseja conhecer um pouco mais do nosso trabalho, venha. Se ainda não está seguindo o canal, bate lá no sininho e começa a nos seguir, porque muita novidade há de vir por aí. Ok? Nos siga nas redes sociais, correret.instituto e correret.instituto também no Facebook. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, sempre respeitosos, ok? Porque
nós estamos aqui para teologar, nós estamos aqui para investigar, né? Nós estamos aqui para analisar e, com certeza, aprendermos um pouco mais, lembrando que nunca saberemos tudo, mas aquilo que a Kadosh Baruch Hu, ele, o Santo, bendito seja, deixou para nós, nós podemos investigar, porque essa é a vontade de Deus. Examinem as Escrituras. O homem erra porque não analisa a Escritura Sagrada. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês e Shilama de Maranã. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós.